Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa Berosca em que a gente vive. O tema de hoje diz respeito ao que está acontecendo nesse momento, uma notícia de hoje, que é a questão de uma operação da Polícia Federal, Operação Venire, que causou todo um reboliço aí no meio político e militar, haja vista que envolveu uma série de pessoas da área militar diretamente ligadas ao ex-presidente e que, na verdade, tenta solucionar, botar luz sobre um capítulo bastante obscuro da história, que é a questão da vacinação do ex-presidente e de membros da sua família e todo o problema que ele criou com relação a essas questões das vacinas. Mas mais do que uma questão meramente ideológica ou política, essa operação envolve a denúncia da prática de crime, de mais de um crime, na verdade. E eu quero explicar então um pouquinho hoje essa operação, falar sobre os desdobramentos jurídicos e aventar aí algumas questões sobre política envolvendo esse caso. A ideia então é da gente destrinchar essa operação e falar sobre os crimes de que essas pessoas estão sendo acusadas e onde que isso se insere e quais os possíveis desdobramentos. Bom, Birosca, nesse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito e tentando trazer essa discussão para uma discussão mais palpável para aqueles e aquelas que não são exatamente iniciados dentro dessa área. Esse conteúdo ele fica disponível no youtube.com/c/Alexandre Bahia, que é meu canal no YouTube, e também fica disponível no formato de podcast, no Spotify, no Deezer, em várias outras plataformas de podcast. Todas as minhas redes, esses canais, estão todos disponíveis no meu Instagram, na bio do meu Instagram. Meu Instagram é alebaia_. Se você gostar desses conteúdos, curta, compartilhe, marque ali o sininho no caso do YouTube, marque para ser também avisado quando houver um novo episódio do podcast. Pois bem, eu fiz aqui algumas anotações para eu não esquecer de nenhum detalhe, porque o objetivo aqui, mais do que fazer comentários, é tentar explicar o que é essa operação. A Operação Venire, e esse Venire é uma abreviação de uma expressão latina, que na verdade significa, a expressão é venire contra factum proprium, que significa a questão de que você não pode agir contra seus próprios atos, você não deve ser contraditório, fazer ao contrário aquilo que você acredita, que você prega. E a ideia aqui, o nome inclusive, é justamente essa ideia de que o ex-presidente e pessoas ligadas a ele falavam tanto contra a vacinação e, na verdade, a acusação é de que, e aí não estou afirmando nada, estou falando da acusação. A acusação é de que pessoas ligadas ao presidente fizeram um cartão de vacinação fraudaram no sistema, inclusive, do SUS, e aí por isso a questão do nome da operação. Então, no dia de hoje, dia 3 de maio de 2023, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Brasília e no Rio de Janeiro, 6 mandados de prisão. O celular do próprio ex-presidente Bolsonaro foi apreendido, a casa dele foi vasculhada pela Polícia Federal. O Cid, né, que é um militar que atuava como ajudante de ordens, ele é alguém que estava ali dentro do Palácio do Planalto, auxiliando diretamente o ex-presidente. Ele foi preso e vários computadores, drivers e coisas similares, celular dele, Cid, foram apreendidos. Ele está entre esses que foram presos. Mais ainda, na casa desse Cid foram encontrados dentro de um cofre US$ 35.000 e R$ 16.000. Valores que até agora não houve explicação da sua origem, mas certamente não é muito comum que uma pessoa, um militar, tenha, não tanto a questão dos 16 mil, já não seria algo muito comum, mas principalmente ter uma quantia tão grande em moeda estrangeira. Pois bem,
Como é que funcionou essa história? Entre novembro de 2021 e o final de dezembro do ano passado, ou seja, já no finalzinho do mandato do ex-presidente, houve, segundo o que a Polícia Federal está falando, né, e aí vale anotar que essa operação Venire, ela está inserida dentro de um inquérito, que é o inquérito que investiga chamadas milícias digitais, é um inquérito paralelo ao inquérito das fake news, ambos tramitam perante o STF e ambos estão sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Essa operação de hoje ela acontece dentro desse inquérito, que é o inquérito 4874, e aí houve autorização então do ministro para que essa operação acontecesse. Esse inquérito ele já está em vigor, já está rodando ali no Supremo desde julho de 2021. E aí várias ações vêm sendo tomadas aí de colheita de provas, esse é o objetivo do inquérito. E a operação de hoje é mais um desdobramento nesse sentido. O que a Polícia Federal então está falando? Ela está dizendo que um médico de uma prefeitura do interior de Goiás, uma prefeitura amiga, ligada ao bolsonarismo, esse médico deu um atestado, certificou ali num cartão físico de vacina que o Bolsonaro, a filha dele, a filha mais nova dele, o próprio Cid, a esposa e outras pessoas tinham sido vacinadas. O Cid, então, eu estou seguindo a denúncia da Polícia Federal, o Cid, então, teria levado esse cartão lá para o Rio de Janeiro para fazer o registro no sistema. Só que não foi aceito esse registro, o sistema não aceitou, porque o lote da vacina seria um lote de uma vacina de Goiás e ele estava registrando isso no Rio. Eles então conseguiram um outro número de lote, conseguiram fazer a inserção, isso no dia 21 de dezembro do ano passado, já no apagar das luzes do mandato do ex-presidente, que depois acabou viajando para os Estados Unidos. E uma das exigências para ele poder entrar nos Estados Unidos era justamente estar vacinado. Foi então colocado no sistema do SUS que ele, a filha mais nova e todas as suas pessoas foram vacinadas com a quantidade necessária, com as 2 doses, que é o mínimo necessário para você poder fazer uma viagem internacional, como para os Estados Unidos. E 6 dias depois, quando o documento já tinha um atestado, né, internacional atestando que ele havia tomado essas 2 doses, depois de emitir esse documento, 6 dias depois, esses dados foram apagados do sistema do SUS. Ou seja, eles ficaram ali apenas tempo suficiente, segundo a Polícia Federal, para que pudesse ser emitido um documento internacional atestando a vacinação. E com isso, vale lembrar que alguns dias depois, pouco antes aí do ano terminar, o ex-presidente com toda a sua família foi para os Estados Unidos. A questão que a Polícia Federal está discutindo aí é se ele usou esse cartão, justamente ele e a filha dele usaram justamente esses cartões para poderem estar nos Estados Unidos, inclusive porque a filha dele não teria o privilégio de uma imunidade diplomática que um presidente teria. E aí, bom, quais crimes estariam essas pessoas envolvidas nesse suposto esquema de corrupção, de inserção ilícita de dados? Quais crimes eles estariam incorrendo? Foram apontados pela Polícia Federal, são apontados na Polícia Federal 4 possíveis crimes. Um crime de infração de medida sanitária preventiva, que está no artigo 268 do Código Penal, é um tipo penal muito pouco utilizado até então, mas que por causa da pandemia acabou causando aí, veio à tona, que fala justamente sobre agir para burlar a medida sanitária, no caso, agir para burlar a exigência da vacinação. Associação criminosa é o segundo crime. Um terceiro crime, aí bem específico desse caso, a inserção de dados falsos em sistemas de informação. Isso está previsto no artigo 313-A do Código Penal, um artigo que foi acrescentado lá no ano 2000 e que fala sobre inserir ou facilitar, funcionário autorizado, a inserção de dados falsos
etc, etc, nos sistemas informatizados ou bancos de dados de administração pública, com o objetivo de obter vantagem indevida para si ou para outrem, que é justamente esse o caso de que essas pessoas estão sendo acusadas. E por fim, um quarto crime, possível crime de corrupção de menores, já que houve aí a prática de criação, ou essa é a acusação, né, da prática da obtenção de um documento falso para uma menor de idade, a filha do ex-presidente. O ex-presidente, além de receber a Polícia Federal, ele também foi chamado a prestar depoimento no mesmo dia, mas os advogados o orientaram a não prestar depoimento hoje, sob a alegação de que os advogados, a defesa, ainda não teve acesso ao próprio inquérito, e que então só depois de terem acesso ao inquérito, e nesse sentido os advogados estão muito corretos, a ideia é justamente de ampla defesa, de devido processo legal, enfim. Quais são os dobramentos dessa história? Quais são as questões que podem surgir a partir daí? Bem-vindo aí, Igor. É claro que um desdobramento possível desse inquérito é envolver diretamente o ex-presidente, se não como autor, mas como cúmplice, caso alguma dessas acusações, caso algum desses crimes seja efetivamente provado, porque afinal de contas ele foi diretamente, ou ele teria sido diretamente beneficiado caso se prove que essas coisas realmente aconteceram. Toda a negação do ex-presidente com relação à vacina cai por terra justamente pelo fato de que ele dizia que não iria se vacinar e assumiria as consequências, aparentemente não fez. Esses fatos se somam e tornam realmente bastante irônico se imaginar que a hora em que a Polícia Federal chegou mais próxima de uma acusação formal contra o ex-presidente se deu justamente por causa do Covid, mas principalmente por causa das vacinas que ele tanto negou e que ele tanto desincentivou enquanto estava no poder. Bom, nós vamos continuar acompanhando esse caso. É claro que não dá para dizer de antemão se é culpado ou inocente ou o que vai acontecer, ainda é muito cedo para isso, mas de qualquer forma a gente tem aqui uma acusação que é bastante grave e que vai se somar aí a uma série de outras que o ex-presidente vem acumulando desde que se tornou aí presidente, se colocou nos holofotes, né? O que é bom de perceber em tudo isso é que a Polícia Federal está finalmente voltando a fazer seu trabalho livremente e que aí sim as instituições voltaram a funcionar. Bom, se você gostou então desse conteúdo, curta e compartilhe. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia.